pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo todas as mulheres digitalistas que nos assistem hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse episódio não vai ser lançado no dia 8 de março, mas para você que está assistindo, saiba aí que todos os dias são Dia da Mulher. Independe o dia que você estiver assistindo, essas homenagens são muito mais que merecidas e as estendemos em especial a Luísa e a Raíssa, que aqui conosco estão hoje. Conosco, mais uma vez, além da Raíssa e da Luísa, também estão o professor Luiz Bino, eu, Rafael Chaia, e o nosso convidado, professor Spencer Todd Siddle, lá de São Paulo, especialista em crimes informáticos, advogado, professor, dublador, crossfiteiro, pai de 4 ou 5 ou 6 cachorros, 700 cachorros. Para bater um papo com a gente. Modelo apresentador. Modelo apresentador. Para bater um papo com a gente hoje sobre diversos assuntos. A gente vai falar um pouco sobre a atualização que nós temos na lei brasileira com relação a crimes informáticos. Vamos falar da situação problemática da dublagem por meio de inteligência artificial. A gente viu uma polêmica que o próprio Spencer levantou nas redes dele com relação a uma série do Prime Video, aparentemente, né? Justo, muito justo. Então, vamos fazer aí uma conversa, um pupurri de temas sobre direito digital. Como é que você tá, Spencer? Tudo bem, eu adoro quando você fala que eu sou especialista, porque então você também vai ser especialista na minha... Tá bom, mestre, doutor. A gente usou especialista de uma forma assim mais geral, mas ele é doutor Igual Fantástico, em né? direito penal informático, autor de livros. Como é que Modelo. Você capifou com o modelo aí? Eu tô bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu tô fazendo aqui do carro a nossa transmissão, porque eu acabei de sair do treino e não dava tempo de... Entre o fim do treino e a nossa conversa, não dava tempo de chegar em lugar nenhum. Agora, lembrando que não só é Dia das Mulheres hoje, né? Como véspera do aniversário do professor Rafael. Né? Quem lembrou, hein? É verdade. Que isso. Estamos ficando velhos. Ou não? E aí? Quem quiser mandar presente, Quem quiser mandar presente, manda, porque manda aqui pra Talk. Pode mandar aqui pro pessoal da Talk, pode mandar também na minha caixa postal. Mas é isso aí, pessoal. Como é que vocês estão nesse dia 8 de março? Nossas excelentíssimas representantes. Pós-carnaval, pós-aniversário. Tamo aí. Foi animado. aniversário da Raíssa também, né? Parabéns. Sobrevivendo, né? Aniversário da Raíssa também. Agora começou o ano. Que horror. Agora começou a Eu aniversário. não gosto desse lance de começou o ano depois do carnaval, gente, porque, meu Deus do céu. Porque eu já tinha começado com força, realmente. Sim. Não, eu não vou responder que não há motivos para as mulheres comemorarem, porque senão eu vou começar a militar, aí o Bino vai Tá bem chateado com esse vai momento. me bater. Descansa, militante. Vou descansar. E aí, Bino? Tudo certo, pessoal. O negócio que você falou de começar o ano é porque, né, Luísa, quem trabalha com a parte política aí, o ano nem acabou do ano passado. Nem acabou. É publicação do eleitoral dia sim, dia também. Então, sem mais delongas, já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram quanto no TikTok. Segue também o nosso perfil, tá, pessoal? @RaíssaVPavon, @Lufatim, @Oluizbino, @RafaelChaia.dv e @Anthony.dv. Nosso amigo Anthony não está presente hoje, está resolvendo aí algumas questões, mas em breve estará conosco novamente. Segue também o perfil do nosso convidado, @Siddle, SYDOW, para vocês ficarem por dentro não só aí das novidades do universo do direito, mas também questões relacionadas à dublagem. Pra se divertirem com os desabafos. Sim, mas são desabafos todos com muito fundo de verdade, fundamento. viu? Muito fundamento. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Segue eles também lá no perfil @anad.brasil, ANAD com 2 Ds, e também anad.org, o site, para vocês ficarem por dentro de eventos, palestras, entre outros pontos relacionados ao nosso direito informático. Aliás, eu queria dar um pontapé com essa polêmica aí, que eu vi o Spencer colocando nas redes sociais dele. Essa dicotomia aí do direito digital e do direito informático.
Explica essa pra gente, porque você falou lá que o certo é o direito informático. Vamos desmistificar isso então. Por quê? O certo é você criar uma nomenclatura abrangente e que não seja superável. Então, você não vai chamar o direito civil de direito civil, direito privado, direito não público, direito diverso do público, direito particular. Você vai escolher um nome abrangente e adequado e vai seguir com ele. Então, quando você trata do nome direito digital, você limita a conhecimentos focados na lógica digital, né, que é a lógica binária do início da construção da informática. A informática hoje ela sofre bastante impacto pela lógica dos novos processadores, do processamento quântico, do raciocínio quântico, que fazem com que a lógica binária digital deixe de ser a lógica do presente e do futuro. Então, que tal parar de chamar um ramo do direito de um nome que certamente vai e está sendo superado no dia de hoje? E que tal trabalhar em cima da lógica da sociologia, que diz que esta fase da informática é uma fase de revolução de tratamento de informação, né? A lógica digital é a lógica que automatiza o tratamento de informação. Logo, o que é digital é a ferramenta para o tratamento da informação. Então, o direito é informático. Então a gente pode dizer que assim, tudo que é digital é informático, mas nem tudo que é informático é digital. Logo, o informático seria mais Certeza. abrangente. Certamente. Então é isso aí, faz Nosso sentido. debate não é sobre o meio como a gente trata a informação. Nosso debate é sobre a informação. E aí é engraçado, porque é uma disciplina nova, a gente chama de direito virtual, direito eletrônico, direito digital, direito informático. A gente não chegou no consenso Saber da direito. disciplina ainda, né? É. Imagina Nem uma a gente biblioteca que chegou. tenha 10 corredores com nomes diferentes falando sobre a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Mas acho que o digital para os leigos, para os nossos clientes, talvez se abrace mais Essa ideia de internet, a né? ideia de internet, assim, pensando simplesmente na perspectiva de captação do advogado, sabe? O digital talvez, dúvida. né? Faz mais sentido. Mas Mas para nós também o nome juristas, internet tá errado, né? para nós juristas, de fato, Não é um informático preciosismo, por né? enquanto. Eu vou lutar pela nomenclatura correta. Eu não falo, por exemplo, o juiz deu uma liminar, porque liminar é um adjetivo. Então eu não falo direito digital, porque o direito não é digital. Mas assim, claro, quando o cliente vem procurar o advogado que trate desse tema, eu acho lindo. Uhum. Vamos dar o pontapé, então, superada essa questão. Eu tava com essa questão que eu queria perguntar, cara, que eu fiquei remoendo essa. Mas eu quero Faz saber sentido, do... faz sentido. Eu quero Faz saber sentido pra mim, faz sentido. Não, É que você, claro desculpa fazer um faz. comentário já que você provoca. Não existe tecnologia digital, né? A ciência de exatas é a tecnologia da informação. Então, se já não se fala de revolução digital, se fala de revolução informacional. A sociologia chama de revolução informacional. A gente está tentando criar um novo tema e essa criação tem, como a Luísa falou, uma lógica de marketing, não uma lógica de rigor acadêmico. Exatamente. Ao invés de sociedade digital, é sociedade de informação, né? Sociedade da informação. O exatamente. próprio termo inteligência artificial é totalmente marqueteiro. O próprio Uhum. termo Não, faz nenhum sentido. neurodireitos é marqueteiro. Então Inteligência artificial, o nome correto é cognição automatizada. São os modelos de aprendizado de máquina, né? e aí outro Exato. desabafo também, né? Puta, tudo é marketing, né? Hoje em dia. Mas é que eu Isso dá um ranço. eu culpo o vendedor de curso. Ai, cara. Tem gente que fala estupro virtual. Oi? Tem gente que fala estupro virtual. Né? Então... E defende a tese. Então, vamos respirar um pouco. Mas eu acho assim, o que a Luísa falou, acho que bate exatamente com o ponto que a gente está levantando aqui. É questão do tornar palatável. E eu falo assim, tem muito influenciador e vendedor de curso que precisa de um produto palatável para poder vender. O que fica mais palatável para vocês? Vou vender um curso de cognição automatizada ou vou vender um curso de inteligência artificial para advogados?
Mas uma coisa é você explorar isso na perspectiva do marketing, na superfície da questão. Outra coisa é um professor não abordar a terminologia correta no início, né, do curso, quando ele está fornecendo a base para os alunos. E essa discussão é legal porque em várias outras áreas do direito também existem imprecisões técnicas em definições específicas. No direito do trabalho, no direito civil, não só no direito No digital. penal. No penal. E isso que a Lu pontuou, e o Spencer também, é legal porque nós, enquanto docentes, advogados, a gente precisa usar a parte técnica, precisa mostrar o que está correto. Mas muitas vezes quem faz essas leis relacionadas a esses temas não tem esse conhecimento técnico. Ou não quer ter também por uma questão de, não, vai ser muito mais legal ser direito digital, ou vai ser muito legal ser e o negócio vai pegando e vai passando para frente. E essa impropriedade técnica, ela acaba ficando muito arraigada, né? Arraigada. Então, isso é importante da gente trazer. Isso eu trazia muito na sala de aula. Não sei se vocês traziam muito também. Dizendo, isso aqui foi colocado dessa forma, mas tecnicamente, se você colocar isso na sua peça dessa forma, vai mostrar uma especificidade técnica sua muito diferente de outros que vão colocar dessa forma. Imprescindível Então, isso é fazer imprescindível. determinadas distinções, até porque a linguagem ela é muito além de simplesmente a gente se manifestar e a gente conversar. As palavras têm sentido, significados e elas trazem consequências muito mais abrangentes do que meramente essa interlocução, né? O Spencer, como além de doutor em direito, com expertise na parte da dublagem, ou seja, ele tem uma experiência com comportamento humano que é mais abrangente em vista dessa multiplicidade de tarefas que ele tem no cotidiano, que ele pode falar sobre isso. Então, assim, as palavras importam, né? E quais palavras você elege demonstram, na verdade, muito mais do que simplesmente a sua vontade de se comunicar. Tem muito por trás das palavras, inclusive a língua que você adota. Porque se você foi educado falando em português, talvez os seus sentimentos não sejam o mesmo perante determinados fatos do que alguém, por exemplo, que foi educado na língua espanhola ou na língua inglesa. E eu quero aproveitar esse gancho que você falou sobre o sentido das palavras, que essa é uma crítica que o Spencer faz com muita frequência e eu advogo também nessa linha. A gente percebe que tudo que é relacionado a direito informático hoje, especialmente na área dos crimes informáticos, não existe uma preocupação com a terminologia que é adotada na edição das leis. Esse que é o grande problema. Eu e o Spencer, a gente fez uma live em 2 partes pro crime de bullying. Você lembra? E ali... Claro. E aí, o que você pode comentar dessas redações que a gente tem? Que é um problema antigo, remete até à Lei Carolina Dickmann, né? O 154A. Sim. O problema é Mas a gente tem que começar fazendo um paralelo importante. Assim. Todo mundo acha a legislação alemã, né, o raciocínio alemão, um raciocínio primoroso em termos jurídicos. Né? A USP, por exemplo, ela adota largamente a doutrina alemã como referência. Aliás, saudações ao falecido Roxin. Agora, você consegue imaginar você criar um jeito marqueteiro de definir uma área ou uma expressão jurídica na Alemanha? A Alemanha usa a forma como ela usa as palavras é de uma precisão tão profunda. Se você falar sobre construção marqueteira para tornar popular o direito, isso na Alemanha não faz nenhum sentido. Aliás, o direito não deve ser popular. Ele é técnico e não é para ser popular. Só no Brasil que você tem milhões, né, mais de 1 milhão de advogado ativo. Agora, a dublagem, já que a gente vai cruzar sobre voz, e aí eu não me defino como um dublador, né? Eu me defino como um artista de voz, porque a dublagem é um pedaço do que a gente faz. Mas especificamente sobre a dublagem tenta muito incorretamente popularizar algumas coisas, e isso é muito feio. Por exemplo, coisas bizarras. Uma vez eu estava dirigindo uma série e uma atriz famosa, né, uma atriz de voz famosa, ela falou estrupo. Aí eu falei, atriz, não é estrupo, é estupro. Ela, não, todo mundo entende no Brasil estrupo. Mas a função do dublador, do artista de voz, do diretor artístico, da construção do produto é passar o certo.
não passar o que todo mundo entende. Nessa mesma situação, nessa mesma série, uma dubladora muito antiga, muito conhecida por todos nós, ela falou a palavra cirurgia. Cirurgia. Aí eu falei, dubladora, cirurgia. Tem um R aí. Ela não tem. Eu falei, tem um R. A palavra tem um R. Não, a palavra não tem R. Então tá bom. Então a gente pega o dicionário e vamos ver como fala cirurgia. Ela falou, eu tô dublando há quase 40 anos. Você acha que eu não sei falar cirurgia? Vamos pegar o dicionário. Ela falava cirurgia e não cirurgia. E a nossa função não é passar o jeito que as pessoas entendem, é passar o jeito certo. Então, só acrescentando aí em outras áreas, misturando a linguagem, a necessidade de passar a informação certa, educar corretamente um povo e entregar com responsabilidade a mensagem, juntando aí esse monte de raciocínio. E aí, falando sobre a nossa live, né, Rafa, é assustadora a forma como o legislador entende que ele tem que adotar a linguagem da televisão errada e não a linguagem da ciência. Então, a história do bullying é assustadora. Só pegando o gancho do que ele falou, existe um grande problema cultural e educacional no Brasil que culmina, por exemplo, na eleição de parlamentares que não têm nível superior ou um nível de educação, eu digo não de educação comportamental, talvez até sim, mas de educação de ensino mesmo, né? Um certo grau. E que, de fato, muitas vezes falam errado, realmente. E são essas pessoas que vão fazer as nossas leis, que estão lá e que precisam de um auxílio de um advogado, muitas vezes porque não têm o mínimo conhecimento daquilo que estão propondo ou daquilo que precisam propor ou daquilo que é necessário. Então, isso é uma questão realmente de fundo muito sociológico que precisa ser levado em consideração e que não é algo... E eu achei legal você pontuar que você corrigiu a pessoa, porque muitas pessoas se sentem incomodadas de corrigir. Né? Não vou corrigir porque a gente está aqui num bate-papo, porque a gente tá aqui no trabalho, não é legal corrigir. Não quero ser chato. E as coisas vão se nivelando muito por baixo, né? Em vez de elevar o nível, vai baixando um pouco. Nivelando por baixo. A gente vai admitindo, fazendo pequenas concessões e a gente acaba nivelando por baixo em diversas áreas da vida e do relacionamento humano. E a gente acaba nivelando por baixo o nosso trabalho, nivelando por baixo o direito, nivelando por baixo a língua portuguesa, nivelando por baixo as questões técnicas. E aí, quando a gente vê, inclusive, os profissionais no campo técnico estão nivelados por baixo, porque pequenas concessões vão se acumulando e, de repente, tudo fica superficial. E as pessoas entendem assim mesmo, todo mundo entende assim, mas não é todo mundo entende assim, o correto é o correto dentro daquilo de uma técnica específica, dentro de uma determinada área do conhecimento. Eu acho que isso é importante. O certo é certo, o errado é errado, caraca. Mas isso no direito penal isso é ainda mais especial, porque o direito penal ele tem uma interpretação muito mais restritiva, muito mais taxativa. Então isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos também. Cada palavra tem um significado. Você não pode escrever qualquer coisa e falar assim, não, mas o juiz tem uma liberdade para interpretar. No penal ele não tem uma margem de interpretação tão ampla. Qual que foi um dos problemas, por exemplo, que a gente identificou quando a gente foi estudar o artigo do bullying? Eles pegaram um dispositivo que é de uma lei administrativa, que é a Política Nacional de Combate ao Bullying, e jogaram num dispositivo penal. Só que a normativa administrativa permite que você tenha uma margem de interpretação. A norma penal, não. E aí ficou uma coisa ali manca. Porque fica uma coisa assim do tipo, se você causar violência social... Tá, mas o que é violência social? Daí começa naquelas interpretações. Aí começa as interpretações. Só que o direito penal não permite esse tipo de interpretação. E aí o objetivo é combater o bullying virtual. Só que... E coloca virtual, né? Ele usa essa expressão, bullying virtual. Só que, cara, aí você fica pensando... Peraí, mas o caput fala do bullying praticado pela internet. Pena de multa. Aí o parágrafo único cria uma forma qualificada para bullying na internet. Quer dizer, repete o mesmo que o caput. Então, essa questão da proteção da linguagem que a gente está falando aqui não é nem um preciosismo. Não. É uma forma de você realmente construir uma legislação
que produz os efeitos dentro do aspecto técnico. Se não acontece, aconteceu com a Carolina Dickmann. Artigo 154A do Código Penal. É um dispositivo que está em vigor aí há pelo menos 13 anos, praticamente. Pô, eu não vi a última atualização, Spencer. Não sei, acho que você vai ter esse dado melhor do que eu. Mas foram 2 condenações e uma totalmente questionável. Eu só conheço 2 e uma é ridícula. Aliás, uma foi feita para ajudar o réu, claramente. Então, assim, Agora, só para Pode falar. o seu gancho, claro, o direito penal não dá esses espaços de interpretação, não existe essa possibilidade. E pegando o que a Raíssa falou, me chama bastante atenção, é que não é só que o legislador não é adequadamente educado, adequadamente capacitado, mas esse legislador, ele é eleito com uma verba de gabinete para ter assessores, esses assessores também não são capacitados. Aí existe uma comissão de Constituição e Justiça, que também aprova, vamos chamar assim, na qualidade de revisores, aprova aquilo sem modificação, dizendo que a técnica legislativa e a língua foi adequadamente utilizada. Aí você tem advogados específicos, né, que verificam a legalidade daquela produção, eles também não identificam nenhum problema. Aí depois você tem, quando vai eventualmente para a sanção presidencial, obviamente você tem assessores focados nesse sentido, isso passa por eles também. Então não é um ignorante, porque eu acho que o legislador pode ser um representante do povo sem nenhuma capacidade intelectual, mas a cadeia inteira está doente, está intoxicada, isso aí é inaceitável. Aí é um problema grave e é inaceitável, porque o representante do povo, ele é o representante do povo, e o povo pode não ser técnico, e geralmente não o é, e faz parte da democracia. Então, agora, o problema é a equipe que está ali para isso, para fornecer esse arcabouço técnico para ele, para poder auxiliá-lo, de modo que esse tipo de coisa não aconteça, é a equipe ter esse tipo de falha, é algo que, cara, não entra. É que às vezes vai mais só para atender uma comoção popular, uma demanda popular. Aí você aí você entrou no ponto que eu queria falar, que é até onde tem influência do chamado simbolismo penal. Uhum. Porque o pessoal ainda elege o direito penal como se fosse a panaceia milagrosa de todos os problemas sociais. Você vê, começou a dar aqueles problemas dos deep nudes, que são os deepfakes que fazem as imagens de nudez. Já apareceu um deputado falando, vou propor um projeto de lei para transformar em crime, fazer montagens eróticas com inteligência artificial. Gente, desde... Deputada, né? A Amanda Gentil. Isso. Desde 2018 já existe artigo 216b, parágrafo único do Código Penal. Tá lá, 216b do Código Penal. Registro não autorizado de cena de sexo ou nudez. Parágrafo único. Fazer montagem de sexo ou nudez. Não, ok, ele fala isso. É por que antes de falar ele não põe o assessor dele? Vê, já tem um dispositivo que trata sobre isso. Não vai fazer, não, vou explicar pra vocês. Não, ele quer passar essa vergonha antes de pedir pra checarem. Não, é que ele quer dizer que ele fez alguma coisa. É que na verdade é o seguinte, eu falo que eu tô por dentro desse negócio, eu sou assessor parlamentar. A gente tem o corpo técnico e o escolhido do povo, né, o eleito, ele tem as ideias, né? Nosso trabalho enquanto assessor jurídico é transformar a ideia em solução, transformar aquela ideia em lei, se for o caso. E muitas vezes, principalmente com o advento de rede social, o parlamentar, ele vai para a rede social e ele vai falar a ideia dele. E ele se adianta muitas vezes. Não, eu vou propor um projeto de lei e tal coisa. E aí você vai chegar para ele e falar assim, esse projeto de lei não tem como fazer porque já tem uma lei dessa. Ou não é sua competência. Ou não é... Exatamente. Então entra muito no nosso trabalho. Vezes, né? Esse é o nosso trabalho hoje. E a gente vai brigar sempre com essa questão da rede social e tal, mas também é aonde ele consegue mostrar o seu trabalho também. Entendeu? Agora, e aí a gente ruim, né, André? Oi, aqui está o meu trabalho ruim. Que seja, mas só que aí a gente tem que dar o resultado nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero vamos fazer uma lei que... uma proposição de uma lei que vai punir o deep nudes. Aí eu vou chegar e falar assim, olha, a gente já tem uma lei assim, qual que é o nosso trabalho? Então vamos apresentar um outro estudo?
vamos levar para cima, então, vamos fazer uma pesquisa, fazer um requerimento, fazer indicações necessárias para saber se essa lei está sendo bem aplicada ou não. E se não está sendo bem aplicada, como a gente faz para alterar, às vezes, essa Ou lei? para Ou contribuir. para contribuir melhor para essa aplicação. Entendeu? Então, geralmente é assim que Mas me consegue. confessa uma coisa. Às vezes o parlamentar sabe que não é competência dele, ou ele sabe que já tem, ou ele sabe que não pode interferir, e mesmo assim ele vai lá só para atender o público dele, só para mobilizar o eleitor dele. Olha, muitas vezes o que acontece é o seguinte, às vezes ele pode não saber se já tem ou não, porque o Brasil tem um arcabouço legislativo gigantesco. Muito Então, nem nós, enquanto assessores, a gente sabe quais são todas as leis que existem. Tem lei federal, estadual, municipal, distrital. Então, são muitas leis. Mas muitas vezes acontece do parlamentar ele falar algo para, de fato, atender os seus eleitores. Então, ó, eu vou propor um projeto em cima de tal situação que aconteceu. Eu fiz alguma coisa mesmo sabendo que eu não Porque às vezes ele nem fez, mas ele fala que vai fazer algo. Aí é o nosso segundo passo. Fala assim, olha, vamos fazer de forma diferente. Aí ele fala, vou fazer um projeto de lei assim, acessado. Não, olha, isso aqui não é como projeto, vamos fazer um requerimento, vamos fazer um... Entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas, sim, de fato acontece. O cara vai chegar e vai falar que eu vou fazer tal coisa para poder atender É o famoso aquela situação do fala momento. porque tem boca, né? Isso aí não é assédio eleitoral? Não, porque você não tá mentindo pro eleitor. Não, calma. Aí é diferente. Aí é bem diferente. Agora eu quero. Mas Agora, na parte do direito penal não é assim, né? Penal é competência federal. Uhum. Tem pouca lei. Não tem como fazer uma... Agora, eu acho assim, a minha forma de enxergar, os fins não justificam os meios. Nunca justificaram desde o século XIV. Então, dizer que o parlamentar vai propor qualquer coisa porque prometeu e então deixa a coisa passar, mesmo que seja uma grande bobagem, é inaceitável. Nesse momento, como a gente tem trabalhado muito com a questão dos ativos virtuais, tem 2 parlamentares, 2 deputados, um deputado e uma deputada, em contato constante comigo e com o meu sócio, para a gente desenvolver os projetos de lei para regulamentar a parte dos ativos. Porque eles apresentam para a gente, não para os assessores, não para a CCJ, o que seria uma minuta de um projeto de lei. E assim, se eu mostrar para vocês a minuta de um projeto de lei apresentado por um parlamentar federal, meu Deus do céu. De chorar. e aí vocês estão. Elogios para esses 2 parlamentares. que estão porque procurando eles procuraram especialistas, né? quem realmente sabe para fazer algo, ao invés de passar essa vergonha, né? Exatamente. Inclusive, Procurar quem realmente inclusive sabe. o sócio do Spencer é o @PedroCT no Instagram, não é? Vocês sigam É lá, o Pedro porque de Torres. cripto, esse cara é muito bom. Eu Manja tô querendo muito. trazer ele pra gente falar de cripto aqui, viu? Já fica aí o convite. Bem Fica legal. o convite. Mas o Bino falou uma coisa interessante, que a gente está assessorando 2 parlamentares. Esses parlamentares, eles não têm a maioria, não participam necessariamente de partidos que são influentes ou que têm mais influência. Então, por exemplo, eles propõem um projeto, antes dessa parlamentar mulher propor o projeto, o parlamentar homem propôs o projeto. Horrível. Aí ela propôs uma alternativa. Aí a situação atual propôs um projeto de lei para proibir o dinheiro físico. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Tem um projeto de lei para acabar com a cédula e a moeda. Aí a gente entra, aí ela quer propor um outro projeto para dizer que não pode proibir, quando na verdade o que ela deveria fazer era propor um aditivo nesse que já existe para não reiniciar o processo legislativo inteiro. Então, e aí existem diversos projetos que concorrem, talvez porque a assessoria não converse, porque não exista um portal, não exista uma inteligência artificial que compare o que foi proposto e filtre e regule e aponte aquilo que é redundante, mas existem dezenas de projetos, né? Veja que quando a Lei Carolina Dickmann saiu, eu detesto chamar de Lei Carolina Dickmann, quando a Lei Carolina Dickmann saiu, existiam 3 outros projetos que foram mortos e eram muito melhores do que esse, que eram da oposição e que não foram levados adiante. Estavam muito mais de acordo com a Convenção de Budapeste do que o que foi feito. Aliás, você falou de Convenção de Budapeste, me lembra também aquela questão de que a gente entrou bem tarde nela, né? Nossa Senhora, né? Meu Deus do céu. Quando a gente entrou na Convenção de Budapeste, a Rússia propôs a Convenção de Moscou, não sei se é de Moscou, não me lembro,
propôs uma convenção nova que reinicia do zero. Tá lá, em proposição. Como é Rússia, eles resistem um pouco para evoluir. Para quem estiver ouvindo a gente e não sabe, a Convenção de Budapeste é uma convenção de combate ao cybercrime. Só que por que a gente fala que a gente entrou um pouco tarde? Porque uma das disposições da Convenção de Budapeste era estabelecer os critérios para a elaboração de crimes informáticos. E o Brasil, quando se tornou signatário, quando ele entrou, ele já tinha um monte de crime informático. Sem os O Brasil critérios. entra em 2022 E a convenção de e 2011, né? 2001. 2001, isso. Errei por 10 anos. 2001. A gente entrou 20 anos depois, quase. É. quase 21. No aspecto legal, a gente Mas- sempre dá uma atrasada. Isso. Agora, A dublagem também está tentando impor uma legislação, né? A gente vai falar em dublagem. Existem movimentos que, na minha opinião, estão errados, mas a dublagem também tem tentado emplacar uma legislação para reduzir ou restringir ou limitar ou regrar o uso de inteligência artificial. Mas eu critico com muita força, porque a dublagem não tem uma lei inicial, padrão, fundamental de construção das premissas. Ela quer discutir inteligência artificial, sendo que ainda não discutiu como funcionam os conexos. Então, eu quero até aproveitar e perguntar isso para discutindo. você. Eles querem propor essa legislação para limitar o uso da tecnologia. Nessas horas, eu sou muito a favor de soluções mais simples. Não é mais interessante que o próprio dublador se manifeste em vida para dizer se ele autoriza ou não o uso da sua voz? Com certeza. Faz um documento Mas e o fala, problema não é esse, autorizo ou né? não O problema é a autorizo. generativa. É, O problema é a o problema é a generativa. generativa. A generativa, né? Que é o que tá acontecendo com Ela aquela que série da destrói a Prime. gente. Eu tendo a dizer para você que a gente ainda não tem uma IA generativa pura. Existem esforços de treinamento de IA para construir uma generativa. Aqui a gente tem tentativas de treinamento de IA. Você não chegou a ouvir aquele filme, né? Só aqueles trechos que eu coloquei. Você viu o filme? Eu vi o filme, eu fui atrás depois que eu fiquei curioso, pô, eu queria ver o que era aquilo lá. Eu vi os Então, trechos, que é os horrorizado. motores de IA dos atores diferentes são diferentes. Então, o motor de IA do protagonista é razoável. Aquela merda que a gente viu, pode falar palavrão? Pode. Merda. Aquela merda que a gente viu é a melhor IA deles. O melhor motor deles. Cara, eu fico pensando, na primeira vez que eu olhei, eu pensei assim, pô, mas o YouTube tem uma ferramenta agora de tradução automática de vídeos, né, para acessibilidade, etc. Mas quando você para pra colocar um pouco mais de pensamento, você vê que são coisas completamente diferentes, porque pro YouTube é uma ferramenta de acessibilidade, como se fosse um closed caption. Uhum. Agora, quando eu falo de série, filme, etc., pô, a interpretação, a impostação de voz, o sentimento que você quer transmitir faz parte do produto. Claro. E aí não faz sentido os caras tentarem meter uma tradução automática desse jeito. Horrível. Fica horroroso. Opa. Nossa, É tira péssimo. toda a magia Eu queria saber quem é que foi o idiota que idiota. autorizou isso. Eu ia falar o empresário, eu ia falar o executivo, né? Mas quem que foi o cara que teve a brilhante ideia de falar assim, não, vamos lançar desse jeito, vai dar bom. Quer ver um raciocínio divertido que só quem tá dentro do mercado de voz é capaz de fazer? Vocês, obviamente, já viram filme dublado. Você viram filme de terror dublado? Já, Cara, acho que já. não. É ruim. Ruim. É ruim. Não é ruim porque o dublador não sabe gritar ou não sabe ficar com uma situação de pânico. É porque o dublador, ele trabalha várias vezes por dia em várias obras. Então, quando você bota, por exemplo, primeiro é o trabalho do dia. Você é uma menininha que está andando na floresta, vai escorregar, cair, o Jason vai te dar uma facada no meio das suas costas, dá o grito final de terror. A pessoa chega para trabalhar, dublador, ele chega e fala assim, pô, eu vou ganhar um valorzinho, é o meu primeiro trabalho da manhã, eu não posso dar o meu grito máximo, ficar sem voz e perder a capacidade de continuar trabalhando e ganhando as minhas migalhas diárias. Então, não fica muito realista, porque você não vai destruir a sua voz para ganhar um valor que não é suficientemente atraente numa situação como essa. Essa é a realidade.
Mesma coisa quando você vai fazer um filme erótico que tem uma cena de sexo. Você vai gastar respiração e vai superoxigenar o seu cérebro, você vai passar mal. Então você vai fazer o mínimo que você puder, porque você tem uma carreira, né? Então, geralmente é questionável assistir uma cena de Mas Mas terror. eu fico pensando também que bizarro, né? O cara começa amanhã dublando um filme de terror, à tarde é uma comédia, Tanto de depois um criança. desenho da Disney e por fim Emanuele. É essa a Cara, pegada. fica fica Quando meio no meio você não bizarro. faz uma locução publicitária, narra um livro, faz às vezes canta, tem muita coisa aí no meio. Tá, vamos ter que colocar no currículo do Spencer agora também, cantor. Cantor. Cantor, Olha pode. isso. E você vai assinar algum documento aí pra proibir usar tua voz por IA? Primeiro que é impossível. Eu tenho uma notificação extrajudicial contra o TikTok, que proíbe usar minha voz dublada, e eles não usam. Mas o material que tem com a nossa voz público e acessável é tão grande que é quase impossível você proibir o aprendizado da máquina, entre aspas, né, da inteligência ou da cognição automatizada, entre aspas, para usar a nossa voz. Você ficou muito tempo permitindo que a sua voz estivesse aí em várias situações. Então, o que está público, o que é facilmente acessável, pode ser usado para treinar. Então, o que eu quero, e aí essa é a minha forma de interpretar como resolver o problema da voz, o que eu quero é tokenizar a minha voz. E quando for identificado o uso da minha voz, eu quero ser remunerado como conexo. Como Excelente. que Aí faz pode usar, isso? Essa é uma ótima estratégia. Como que faz não é? isso? Aí faz sentido. Vou Você apresentar tem um que projeto de criar- lei. Vou apresentar um projeto de lei. Confira. Confia. Você tem que treinar, colocar a sua voz, registrar a sua voz, permear a tua voz dentro da blockchain com as características únicas delas, e criar um sistema de monitoramento. Aí toda vez que for identificado, você cria um relatório, você cria uma situação parecida com a do ECAD, que toda vez que identifica a reprodução de uma música, ele remunera e faz a gente ser remunerado. Poderia ser como a música, não precisaria ser não precisaria ser a tokenização, poderia ser uma forma de remuneração via conexo. Se você me pagar 5 centavos cada vez que alguém ouvir a minha voz, eu passo a dublar de graça a partir de hoje. Porque eu vou ganhar, Smart contract, né? claro, com certeza. Aí Mas execução eu digo, Spencer, posso isso, criar isso, isso é um duas novo cadeias. mercado para advocacia e pro empresário. Você quer abrir uma empresa de fazer isso, vai pegar todo. Ó, dubladores, atenção! Tidal e procurar. Torres, advogados Tidal associados, mas eu não Torres. posso falar isso porque eu sou dublador. Vão achar que eu tô querendo vender o meu serviço jurídico utilizando a minha facilitação Mas a ideia é de ótima, porque acesso. tem dubladores não, que ideia do caramba. tem dubladores que estão deixando registro, inclusive, para autorizando já a usar a voz depois da morte. Você vê a voz original do Goku no Japão, que é uma Uhum. senhorinha Uhum. que dubla, Ela faz. presenteou, Então, ela fez, ela já falou, ó, galera, pode continuar usando minha voz depois que eu morrer. por zero. Ela deu de presente para a humanidade. Agora, por exemplo, eu já recebi alternativas de treinar uma IA com a minha voz para ela ser utilizada para narrar livros e eles me pagam para cada livro que for narrado. Pagam menos do que eu cobro. Se for o futuro, Mas vai interessar. vai compensar no alcance, né? Sim. Compensa no alcance, compensa mais pra eu frente, tenho né? 131 livros narrados hoje. Em 22 anos de carreira, nos últimos 10 eu narrei tudo isso. Os caras conseguem fazer em, sei lá, um mês, 200 livros com a minha voz, ou muito mais, provavelmente, se quiserem. Se for uma coisa boa. Mas é que ainda é ruim, viu, gente? Sendo bem honesto, é bem ruim. A Amazon mesmo informou que na área de audiolivro não tem intenção de fazer text-to-speech. Desculpa, Fazer o quê? cortou na hora. Text to speech. A Amazon A falou o Audible quê? falou para mim, numa reunião no ano passado, que eles não têm nenhuma intenção de fazer text-to-speech, que é o jeito que eles chamam, né, a IA para narração. Você comprar o livro em formato EPUB no Kindle e o Kindle ler pra Ler pra você. Eles não Isso, querem. eles não têm esse interesse. Eu Mas, adoraria. mas Mas é a legal dublagem, esses... ela tá errada no início. E é isso que por isso que eu sou uma pessoa não grata, persona
não grata na dublagem. Porque, apesar de ter 22 anos de profissão, eu chego na dublagem falando assim: vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que lutar, vocês, nós, né? Porque eu faço parte. Você tem que lutar para que o dublador seja remunerado por exibição, como é a música. Quando o dublador chegar nessa realidade, a dublagem vai ser valiosa, vai valer muito a pena. Porque aí você pega, você cede pelos, sei lá, 70 anos, você explora por 70 anos a sua voz em tudo aquilo que você fez, e quando você aposentar, você continua sendo remunerado. Hoje o dublador não ganha nada. E o Rafa, você falou sobre gente cedendo a voz porque quer, Não, mas mas saiba. eu pensei inclusive em licenciar, na verdade. Sim, sim, sim. Mas saiba que, por exemplo, existem estúdios de localização de voz, que é a dublagem de videogame, que só permitem que você trabalhe depois de assinar um contrato cedendo a sua voz para ela. Então você chega na escala, a escala paga um valor melhor. Quando você chega para trabalhar, o cara fala: tá aqui, ó, você assina este documento, senão você não vai trabalhar hoje. Aí quando você vai ver o documento, sessão de voz para IA, por zero. Ah, mas aí é complicado. Se a gente for pensar na greve dos roteiristas de Hollywood, É. ela foi motivada exatamente por conta disso, porque os estúdios eles queriam pagar uma diária para poder fazer a captura da imagem e da voz das pessoas. E a partir daí ia ser tudo por IA. Filha da putagem, isso. É isso que está acontecendo no Brasil já. Só que no Brasil, você monta a sua manhã inteira para trabalhar 3 horas num game, por exemplo. Aí você chega lá, o cara fala: então, ou você cede ou você perdeu sua manhã. Comigo não acontece, mas tem muita gente reclamando Absurdo. disso já. A gente vê que a inteligência artificial ela pode facilitar a vida da gente de várias formas. Ela vem para revolucionar e fazer a gente ganhar tempo e ter qualidade de vida. Só que é esse mau uso da inteligência artificial às vezes que me preocupa. Essa tentativa de você fazer uma substituição pela substituição apenas para tentar obter uma economia na base da porcaria. Uhum. Porque, beleza, vou pegar a voz do Spencer aqui, agora vou começar a usar a voz dele para dublar os jogos, as séries, os filmes. Mas, cara, tem toda aquela questão da inflexão da voz, tem toda aquela questão do sentimento, tem toda aquela questão da localização. Que localização não é dublagem, localização é você trazer para a língua portuguesa, no caso a língua brasileira, pequenas coisas que se você for traduzir literalmente não vai fazer Não vai sentido rolar. nenhum. Não, só pontuando, é que eu tava vendo um vídeo. Esses vídeos que a gente vai rolando no Instagram e vai aparecendo esses vídeos aleatórios. E era um vídeo que fazia a comparação entre década de 70 e a atual, né? Uhum. E aí a repórter perguntava assim pro entrevistado na década de 70, tipo, Rafael, quantos livros você leu esse mês? E você falava assim, esse mês eu tava um pouco corrido, eu li em torno de 7 a 8 livros. Aí eu falava assim, eu consegui ler 4 essa semana. Que tipo de livro você gosta? Eu gosto de literatura brasileira, eu gosto de gênero tal, tal, tal. E aí cortava o vídeo para outra geração atual. E aí falava assim, até outra forma de falar, né? De se posicionar. Assim, mano, não leio não. O que é não sei o quê? Aí perguntava assim, quem que é Machado de Assis? TikToker? O que quer dizer que? Então, você vê que existe todo um contexto que leva a este atual. Então, eu também acho que pensar sobre isso é interessante, porque a gente precisa, por exemplo, o Spencer dublador. Na verdade, quando a gente discute esses pontos e acaba fazendo essas proposições, você está lutando pela própria permanência da profissão nesse novo contexto, para que ela permaneça e se reinvente, mas ainda assim continue. Só que dentro desse contexto dessa geração, não vou colocar geração, porque também a gente às vezes fica muito preconceituoso com as gerações, né? Mas de geração atual, talvez isso não seja um ponto, né? De ver um filme dublado por inteligência artificial. E você sabe qual que é o grande Agora você paradoxo? falou tudo, Raiz. E você sabe qual que é o Porque grande assim paradoxo que disso? esse é o buziles da discussão. Olha que palavra bonita. Porque é isso que eles fazem. Eles testam. Quem que reclama? Reclama essa nossa geração aqui. A próxima, tá tudo bem.
Então, se tá tudo bem, vai No passar e vai TikTok em inteligência solidificar. artificial. Exato. Eles já estão E olhem acostumados só com uma a coisa narração do curiosa. TikTok em inteligência artificial, então pra eles tá nem É, aí. essa Foi um Se questão tudo filme. da bem, série, pra mim, é o parecia que mercado do é um futuro, né? videozinho do TikTok. E Como a olha que coisa geração atual bizarra. tá As empresas de acostumada. tecnologia possivelmente sejam altamente responsáveis pelo sucateamento da dublagem. Porque existem várias contas que pegam, por exemplo, o seriado Chaves e pegam palavras faladas pelos personagens e fazem montagens engraçadíssimas. Aí essa pessoa monetiza a conta, essa pessoa recebe muito dinheiro por montagens que ela fez, muito engraçadas muitas vezes, de uma coisa dublada por um artista. O artista de voz, que é na verdade, que compôs aquela graça daquela peça, ele não é remunerado com um centavo. E o Google, o YouTube, por exemplo, ele deixa de levar em consideração de que existe um direito autoral de voz daquilo. Então ele não fala assim, escuta, eu não posso monetizar teu canal. Eu preciso verificar quanto dessa monetização eu vou destinar ao titular da voz. Eles não fazem isso. Eles monetizam pela lógica das views. Então, as empresas de tecnologia sucateiam a dublagem. E aí você vê, Destrói a dublagem. onde é que tá o mais grave disso? Primeiro porque a indústria da dublagem no Brasil é uma das melhores do mundo. O Brasil é um dos poucos... Cara, é uma coisa que eu só vejo acontecer no Japão. Que lá são atores de voz, como o Spencer falou. Lá eles têm essa consideração. Eu só vejo isso acontecer no Japão. No Brasil, o dublador, ele é celebrado como celebridade. As pessoas encontram um dublador na rua, quer tirar foto junto, pede pra gravar vídeo junto, etc. Então você tem essa indústria fortíssima. E aí também tem um paradoxo da questão da dublagem, que o pessoal fala assim, o pessoal não se importa tanto com dublagem. Mas, gente, se você for sair daqui agora pra ir no cinema, eu garanto pra você que 80% dos filmes em todas as sessões são dublados. São. Pra você encontrar filme legendado hoje, tá É mais difícil difícil, tá pra difícil. caramba. Primeiro que pouca gente sabe ler legenda também. Exatamente, o pessoal não quer mais ler legenda. O pessoal Não quer ler legenda. O pessoal não quer legenda, porque assim, você pega essa geração TDAH que não consegue ver o filme e ler a legenda ao mesmo tempo. Mas ué. O que eu fiz pra você? Ou os idosos. Ou os idosos, por Sim. favor. Os meus pais não conseguem ler a legenda. Exatamente. É rápido, é pequeno. O pessoal quer consumir o produto dublado. De desenho eu prefiro dublado. O filme legendado, comédia, o filme eles são- legendado hoje ele tá se tornando um produto de acessibilidade. Sim. Que é pra pessoa, por exemplo, que é cega, não é cega não. O surdo, o surdo poder assistir um filme. É pro surdo poder assistir, ele lê a legenda, ele entender, tá virando um produto de acessibilidade. Sim. Mas com certeza. Porque o produto de mercado mesmo tá sendo o filme dublado. Então, a gente consome dublado, a gente gosta do dublado, a gente trata os dubladores como celebridades, mas na hora do vamos ver, o mais importante que é a remuneração, Quer deixar mais barato. quer deixar mais barato. Eu tenho uma dúvida nesse sentido, que o Spencer trouxe um negócio que eu achei interessante e me trouxe essa dúvida. A gente fala da monetização da voz e tal, e hoje em dia, Spencer, eu não sei, tá? Tô falando pela ignorância mesmo. Eu não sei como funciona, por exemplo, um registro disso. Seria o registro de um direito autoral da sua voz, ou seria o registro do direito autoral da obra que você dublou? Como que funcionaria isso? Para você poder até monetizar a sua voz no futuro, ou a gente teria que criar esse tipo de instrumento, né? De registro desse direito que você tem sobre sua voz. Então, hoje, e tá errado, hoje o dublador é remunerado pelo número de intervenções que ele faz numa obra. E então ele recebe a cada 20 intervenções, de 20 segundos até 20 segundos, ele recebe 1 hora. E isso é pago a título de direito autoral. Aí, quando ele recebe esse valor, ele recebe esse valor para a mídia específica. E aí ele recebe a título de direitos conexos para explorar isso em outras mídias, que não é essa para a qual ele cedeu o direito autoral, ele recebe 10% desse valor a título de direito conexo. Como é que seria o adequado? Seria você compor um número total de intervenções de uma obra, ver o percentual que essa pessoa participou dessa obra, 1, 2, 10, 5, ver quanto essa obra arrecada por exibição. Isso é fácil de fazer, né? Todos os streamings têm esses dados e
o censo, não sei como é que chama, o Ibope tem esse dado também, verificar quanto que faturou essa obra, destinar, assim como se destina para a música um valor, e dividir em cima dessa porcentagem. Aí utilizou, cada vez que utilizou, pagou proporcionalmente a esse uso e a essa intervenção. Seria assim o Mas correto. existe um registro da Não, voz, né? Então, essa que seria assim, por exemplo, esse registro, né, que eu falo da voz. Porque, Uhum. por exemplo, hoje você está falando em cima da obra que você fez ali, você recebe em cima daquela obra, mas se a gente está falando de um futuro de utilização de vozes, de uma inteligência artificial e tal, ele não vai estudar uma só obra, né? Ele vai estudar o conjunto de voz, todas as obras que você fez, como suas entonações, o jeito que você fala, tanto numa dublagem quanto no dia a dia, normal aqui, igual no podcast, e ele vai criar um conjunto de aprendizado, né, de máquina, para utilizar sua voz em qualquer obra, em qualquer coisa que ele for fazer daqui para frente. Então Tá. seria mais nesse Nesse sentido, sentido. né? Uma proteção da sua Não voz para existe um isso. modelo. Não Então vamos existe um apresentar modelo. um projeto de E esse lei. modelo. De novo. E esse modelo que existe dos 20 segundos que tu falou, Spencer, é nacional, é conselho de classe, da onde que vem? Ou é da prática? São Paulo tem um acordo que paga uma quantidade, um valor. Rio de Janeiro tem outro acordo, outro valor. Mas hoje tem até debate no CAD dizendo que essa uniformização configura cartel. Então, hoje um dublador recebe alguma coisa em torno de R$ 180 para fazer uma intervenção de 1 hora. Mas vai de 180 a 200. Não tem Pode. estabelecido um piso, né? Como tem para as outras A profissões. gente tinha tentado. Aí o CAD disse que isso é cartel. Então, eu falei brincando de lei, mas seria algo para se estudar esse modelo certeza. de proteção, né? Porque você vai proteger para Mas- sempre, entendeu? De você uma Mas você pode uma criar. remuneração para Nós tudo. temos que criar uma lei nacional de É, dublagem. então, sim, com Sim. Porque certeza. dublador não é paulista e carioca. Dublador é Exatamente. dublador. Então, Exatamente. o que acontece é que o cara é mineiro, ele quer dublar, ele é obrigado a se mudar para São Paulo. Ridículo. E claro que ele continua com o sotaque dele, mas existe dois lugares em que isso está razoavelmente regulado. Horrível, mas razoavelmente regulado. Então, o ideal seria você criar uma lei nacional de dublagem, um piso, com raciocínio inteligente, por exemplo, por uso, falando o que é conexo, falando o que é autoral, falando a importância, a necessidade. E a partir disso, você pode fazer legislações específicas, por exemplo, em relação a IA. Mas você não tem o básico. Não, não tem. essa suposta cartelização, que ao meu ver não é, também foi objeto de discussão na época dos anestesistas, né? Os Foi anestesistas. bastante. Foi bem discutido Mas e no você tem final uma das ideia contas como uma coisa entenderam que não ridícula, tinha Lúcia? cartel, né? Foi. Quando eu comecei a dublar, nós dublávamos como pessoas físicas, porque, óbvio, a nossa voz, pessoa física que interessa. Uhum. Aí, a Herbert Fischer e a Alamo vão sofrer reveses, e as pessoas que trabalhavam lá como pessoas físicas que não eram registradas ou como pessoas jurídicas acabaram tendo o seu vínculo trabalhista identificado, e aí por ter um vínculo trabalhista para trabalhar regularmente 5 dias por semana, perdão, houve aplicação de multas. Aí os estúdios ficaram com medo e pejotizaram todos os dubladores. Então hoje todos os dubladores são PJ. Só que isso é ridículo, porque eu não posso chegar e falar assim, a PJ Spencer vai indicar uma pessoa para narrar Spencer. Tem que ser eu mesmo. Então a pessoalidade é total. Na hora de pagar os direitos conexos, pessoa jurídica não tem direito conexo, só pessoa física. Então eles fazem um segundo contrato, é tudo ridículo e artificial. Eles fazem um segundo contrato com o Spencer, pessoa física, que dublou através da pessoa jurídica para me pagar o conexo. Ao invés de tudo resolver o problema desde a origem, eles vão criando subterfúgios para tentar fugir de probleminhas. Vamos pejotizar, a gente foge desse problema, mas não resolve o Exato. outro e aí cria. Nossa, é uma aberração jurídica. Pra você ver como que. Bem-vindo à dublagem. Você vê que você disse que você tem 22 anos de carreira na dublagem, né? Então, exemplo, você vê como que isso que me incomoda, como que a legislação brasileira e a atualização das legislações brasileiras são muito ruins. Elas demoram muito e quando elas acontecem tudo errado. Sim. Né? Tudo incompleto. Então, exemplo, a gente teve a reforma trabalhista em 2017. Em nenhum momento foi suscitada essa questão, por exemplo, nos debates da nova legislação trabalhista.
foi sim discutido muito a pejotização, mas para as outras áreas de trabalho humano. E tantas outras ficaram de fora, dublagem, por exemplo, e a regulação posta ainda assim não foi suficiente para aquelas que foram objeto da discussão, entendeu? Imagina pra Então, quem o ficou de negócio fora. que literalmente não serviu para muita coisa. Tanto é que hoje se discute muito ainda sobre a pejotização na advocacia. A gente teve as discussões do Conselho Federal da OAB sobre advogado associado, sobre a questão do médico, mas sempre sobre, digamos assim, não colocando em caixas, mas sempre sobre essas profissões, medicina, advocacia, a engenharia, né, que são as profissões que acabam tendo mais visibilidade, digamos assim, na sociedade. Não que a dublagem não seja, porque ela porque todo mundo sutil, todo mundo gosta, mas entendeu a perspectiva, a lógica? E aí, para acrescentar ainda Mas é mais que um tem 1 problema. milhão de advogados, né? Isso, e tem É. 1000 dubladores no Brasil Mas inteiro. que se fizesse, Nem 1000. então, uma legislação geral que abarcasse tanto 1.000 quanto 1 milhão, entendeu? Eu acho que está na hora da Sim. gente começar a parar de trabalhar com legislação e começar a trabalhar com marcos legais. Exato. Definir só princípios básicos. Porque mesmo essa reforma de 2017, agora, com o horizonte das inteligências artificiais Abranger nada. afetando diretamente um monte de outras áreas, Não vai dar conta de vai regular dar e não vai dar conta. tempo também. não vai dar Não. conta e não vai dar tempo. A gente tá numa corrida de gato e rato, a verdade é essa. Sim. Pô, essa semana eu fiz um experimento com a Luísa viu, Uhum. dos exames. Análise de Análise de imagem. exame, análise de imagem. Minha mãe fez uma ressonância no ombro, o laudo só ia sair dias depois, só que ela estava curiosa para saber o que será que é. Mandamos para a inteligência artificial deu lá um possível diagnóstico. Falou, ó, aparentemente é um rompimento do tendão do manguito rotador com presença de líquido que causou um processo inflamatório que você percebe na imagem da T1, da T2, deu até as imagens todas. É. Quando veio o laudo, pô, não acertou tudo, mas acertou 90%. E aí eu submeti o experimento do Rafa a um radiologista. E pedi para o radiologista que ele fizesse o teste com um exame dele, um laudo dele. E aí ele pegou uma imagem de um exame de uma criança, submeteu a 2 IAs diferentes para tentar obter o diagnóstico. Só que ele usou o mesmo prompt nas duas. O prompt era muito simples e uma deu conta de dar um laudo muito assertivo, mesmo com prompt simples. A outra precisou de um prompt mais elaborado, mas com o prompt elaborado foi perfeito. E aí você E, vê que Então, 7 segundos. olha só. 7 segundos para dar o laudo. Anteontem eu fui no cardiologista. Fui no INCOR. Melhor hospital de cardiologia da América. Cheguei lá, 1h30 de atraso, paguei consulta particular. A consulta não demorou 15 minutos. As perguntas que o médico iam fazer poderiam ser preenchidas tranquilamente por uma seleção de caixa automática de um algoritmo. Ele não me perguntou nada. O exame que ele fez em mim, ridículo. Um exame de 3 como é que chama? Auscultas de estetoscópio, uma medida de pressão e uma bateria de exames. Aí eu perguntei para ele, mas é só isso? Numa consulta particular? Ele falou, é só isso. Eu não entendi. Eu não preciso de um médico para fazer isso. Eu preciso de uma inteligência artificial, ou talvez nem uma inteligência artificial. Porque era só pedir exame. Por que eu passei por uma consulta para isso? Eu perguntei para ele. Você vai lá querendo a anamnese, que é o mais importante. Né? Nada. Eu tive que falar pro médico assim, mas o senhor não quer saber se o meu pai teve algum problema cardíaco? Ele esqueceu de perguntar. E aí que a gente vê, então. A gente fala a gente tá usando hoje a presença do Spencer aqui para discutir esse impacto da IA, por exemplo, na dublagem. E o Spencer tá abrindo a cortina para todos os bastidores da regulação e das dificuldades da profissão. Agora, você começa a colocar o elemento inteligência artificial em cima de outras profissões. Em cima de tudo. Gente, qualquer reforma trabalhista hoje já tá datada. Já tá datada. A gente tem que começar a trabalhar com regulamentos que sejam menos engessados e que sejam mais gerais. a gente precisa começar a pensar. Quando a gente fala de inteligência artificial, minha percepção é a seguinte: a gente precisa começar a pensar o direito fora da caixa. Talvez a forma como são estruturadas as legislações hoje não sejam suficientes para regular situações relacionadas à inteligência artificial.
A gente precisa pensar, por exemplo, a proposta que ele colocou, eu quero tokenizar a minha voz. Eu achei Sensacional. Então, são soluções que precisam sair do... Não, precisa fazer uma lei, artigo 1º, artigo 2º, não vai resolver. Até esse artigo 1º passar por todo o processo legislativo, a inteligência artificial que foi regulada lá já está obsoleta E aqui. ainda correu o risco de passar por um processo legislativo que vai escrever o artigo errado. Escrever o artigo errado, vai gerar dubiedade, aí vai jogar pro judiciário, o judiciário também não vai entender nada na hora de decidir, Então, assim, é uma coisa muito complexa que atualmente não tem muita solução efetiva. As pessoas ainda não conseguiram chegar numa solução efetiva por N motivos. Falta de técnica, marketing, questão social, questão educacional, do letramento digital, dificuldades mesmo de implementação, de decisão. Então, mas essa regulação ela não é tão simples de acontecer, mas a inteligência artificial está correndo solta, ela vai indo em cada vez mais áreas do conhecimento, profissões vão sendo afetadas, profissões vão sendo extintas, né? As pessoas vão começar a confiar, como ele colocou, então não preciso vir aqui no médico pagar R$1.000 numa consulta, vou jogar aqui no chat GPT, ver o que eu tenho, depois eu confirmo. Eu vou num laboratório, depois eu faço o exame. Pago um sanguíneo completo, jogo esse exame sanguíneo na inteligência artificial e peço um diagnóstico. Não façam isso, A gente já pessoal. tem inteligência artificial desenvolvendo novos Apesar de, Na remédios. verdade, é o projeto da Amazon, né? O Mirror, que a Amazon comprou, tem essa finalidade. Ele já olha através de infravermelho, ultrassônico, ele já faz diabetes, já faz sangue. A ideia da Amazon, e a Amazon tem agora o braço Amazon Health, é fazer isso. Acho que a Samsung tem também, não tem? Um que faz tudo esse... E eu sei que já tem um hospital na China que o departamento de diagnóstico é 100% automatizado por IA. É verdade. Todas as profissões acabam sendo afetadas. Gente, já tem um estetoscópio que você ausculta a pessoa. Quando você pluga o estetoscópio, ele tem um software de inteligência artificial que compara a ausculta do coração que você fez com um banco de dados violentíssimo, gigantesco, que dá eventual E não é caro. É tipo $1.000. Não é caro. Sensacional. Caraca, é o estético dos sensacional. cards, é muito. Dá vontade de você se auscultar. Ter um Bom, desse em Porque casa. no final das contas é isso, né? Você não precisa nem do negocinho no ouvido, você só precisa monitorar. E comparar com a base de dados. Compara todos os dias. Essa semana eu assisti Tropa de Elite 2. Aí agora eu tô discutindo aqui com vocês as vicissitudes do nosso sistema legislativo, o mau uso e a ausência de regulação de determinadas tecnologias. Mais esses nossos desabafos. Parabéns. Essa semana eu não vou dormir, a culpa é de vocês. Feliz Você Dia da sabe que Mulher. eu gravei um game. Obrigada! Eu gravei o game com um dos atores do Tropa de Elite. Né? Eu tô tentando lembrar o nome dele. Eu não lembro. Forza. Não, ele fez um Rainbow Six versão mobile. Tô tentando lembrar o nome dele. É o cara, não é o principal, é o capitão lá. Capitão o duro- Nascimento. O duro do Spencer outro. dublador, Coronel cara, Rocha. o duro do Spencer dublador é que a gente fica Major a gente Rocha. na área Dias. jurídica, a gente fica discutindo e passando raiva no WhatsApp quando sai alguma coisa. Aí você fala assim: "Não, beleza, eu vou jogar um videogame pra relaxar. Eu vou ligar o Forza pra jogar, É a o voz protagonista é a voz dele." Eu falo até aqui, velho. Aí não dá, bicho. Aí você já fica pé da vida de novo. Já pega aquele ranço de novo. Gente, tá acabando nosso tempo. Considerações finais. Não, a minha consideração final era essa. Eu fiz a cagada de ver Tropa de Elite 2 numa semana que eu tô com um ranço de política, assustada com a geopolítica, vendo aí um ditador cutucar o outro, um presidente cutucar o outro, um primeiro-ministro cutucar o outro. Aí agora preocupadíssima com os meandros da tecnologia e do direito. Devia ter sido Complicado. veterinário. Feliz Dia da Mulher. Bom, eu fico feliz com essas discussões, eu gosto muito. Ah, tá. Porque isso, no final das contas, eu sempre acho que volta
para a centralidade do indivíduo, que a gente acaba desfocando disso quando a gente fala de tecnologia, do indivíduo propriamente dito. Porque o indivíduo pressupõe profissão, pressupõe emoção, pressupõe fala, pressupõe comunicação. Isso é indivíduo, isso é ser humano. A gente acaba saindo um pouco, que é o que eu sempre falo, da sociologia, da filosofia, mas ela sempre volta. No final das coisas, é como se desse uma volta, pum, volta sempre pro mesmo. Perfeito. Então, essas discussões são sempre boas para isso. Então, gostei muito, achei muito, muito pontual o tema. Pouco discutido, precisa ser mais discutido. Então, fico feliz da gente discutir esse tema nesse Dia da Mulher. Muito embora as preocupações da Luísa sejam realmente preocupações consistentes. Vamos focar no positivo, né? Focar no Agradecer. positivo. Quando a gente bateu o dedinho na quina da parede, a gente agradece por ter um dedinho. Verdade. Cara, eu só dar uma dica aqui para quem trabalha com assessoria parlamentar também, vai escrever lei. Tenham como livro de bolso a Lei Complementar 95 de 98, porque é ela que vai te ensinar a escrever e você vai precisar. E quem foi meu aluno estudou ela inteirinha, Introdução ao Estudo do Direito. Então, ela é principal. E no mais, seguinte, outra coisa. Tem uma boa quaresma, oração, retidão e Gratidão. gratidão também. Gratidão. gratitude. Combinar. É isso aí. Spencer, suas palavras? Eu vou voltar para o início da nossa conversa, vou falar sobre linguagem. O que a gente está perdendo hoje é linguagem. A geração, que a gente brinca que chama de 144 caracteres, ela está perdendo a capacidade de usar a linguagem. Ela está perdendo a capacidade de se comunicar e de receber a comunicação que a geração que ainda não perdeu a linguagem tem para transmitir. Então, no final das contas, se a gente deixar a linguagem morrer, tanto a linguagem adequada quanto a linguagem mesmo, se nós não cultuarmos a necessidade da pessoa que quer não morrer profissionalmente no futuro, se a gente não cultuar a necessidade desta pessoa de ser imprescindível, compreendendo a linguagem, sendo capaz de multiplicar essa linguagem, ela vai ser substituída pela linguagem automatizada. Então, esse é o recado que eu diria, que eu deixaria para todo mundo. A gente precisa, já que a linguagem é nosso debate aqui, a corretude da linguagem, a incorretude da linguagem, o uso da linguagem, então saibam que o que mais está sob risco é a linguagem. Então vamos lutar para manter a linguagem viva no sentido instrumental e no sentido cognitivo. Linguagem que é de todos, mas para nós, operadores do direito, é a ferramenta do Ferramenta de dia a dia, trabalho. né, cara? Sim. Ó, dentro desse paradigma, eu quero aditar minha consideração final para recomendar um filme, A Chegada. A Chegada. Eu Acho sei, que eu com não Colin assisti esse Farrell, não filme é? Não. Com Não é a, aquele que- com a Amy Adams. Não é aquele que chega um... Mas ele faz o filme também. Colin Farrell, não. Amy Adams. A Chegada Vou alguém olhar- chega, né? Vou olhar Assistam no e tirem Google. as suas Eu dúvidas. sei que quem tem, está tem uma correto questão de nessa. linguagem nesse filme. Não, é a Amy Adams e o... Como que é o nome do Gavião Arqueiro? Ah, é ele que eu tô pensando, Sofreu pô. acidente Jeremy na Renner. neve. Tô Jeremy pensando em um, Renner. tô O falando em Saci? outro, pô. Isso aí. É o Jeremy Saci? Renner. Saci Arqueiro? Saci Saci Arqueiro. Arqueiro. É isso. Eu tô pensando em um e tô assistam A falando em Chegada. outro, pô. É o Jeremy Assistam A Renner, tá Chegada. certo. Esse aqui. Muito bem. Assistam. Muito Gente, bem. é isso aí. Agradeço demais a presença do Spencer. Valeu, Parou Spencer. o treino dele pra conversar com a gente. Eu já tinha feito, tava fedendo aqui. Esse homem que é uma máquina, é advogado, é professor, é advogado, Modelo. é cantor, Cantor. modelo, dublador, Dublador. apresentador. Segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_áudio_law, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Tchau, turma. Tchau, tchau.